Com música forte eu venho com minhas cornetas e meus tambores. Não toco hinos só para os vencedores consagrados. Vocês já ouviram dizer que ganhar o dia é bom? Pois eu digo que é bom também perder. Batalhas são perdidas com o mesmo espírito com que são ganhas. Eu rufo e bato o tambor pelos mortos e sopro nas minhas embocaduras o que de mais alto e mais jubiloso posso por eles. Vivas aqueles que levaram a pior, e aqueles cujos navios de guerra afundaram no mar, e a todos os generais das estratégias perdidas. Foram todos heróis. E ao sem número de heróis desconhecidos, equivalentes aos heróis maiores que se conhecem, aos que falharam, grandes na aspiração, aos soldados sem nome tombados na vanguarda do combate, eu gostaria de erguer um monumento coberto de louros, alto, bem alto, acima dos demais. Boa noite, velho Walt Whitman. Daqui do Atlântico Sul, nós te saudamos. O ato público em defesa dos náufragos tinha de começar assim, com seus versos de louvação aos navios que afundaram. Viva aqueles que levaram a pior, e aqueles cujos navios de guerra afundaram no mar. As expedições ao fundo do poço são assim. O que os mergulhadores querem, no fim das contas, é encontrar a beleza turva dos destroços. É isso! É isso! E a missão de todos os documentários do mundo é a de tentar salvar outro tipo de destroços. Os da memória, antes que desapareçam para sempre. Velas ao mar, então, em busca de sonhos naufragados, destroços, relíquias. O que este comício em defesa dos náufragos quer fazer é mergulhar em busca dos destroços de um sonho brasileiro. A primeira Copa do Mundo que o Brasil ia ganhar, mas não ganhou. Por que, diabos, os destroços podem ser belos? Porque as causas perdidas quase sempre são as melhores. Sempre foram. E a grande causa perdida do futebol brasileiro é a Copa de 50. Em qualquer situação, em qualquer época, os dissidentes, os náufragos, os derrotados, os enxotados, os malditos sempre foram, sempre são, sempre serão mais interessantes. Em algum ponto escuro do Atlântico Sul,
num lugar onde um dia existiu um sonho brasileiro de vitória, lá estavam intactos e abandonados os destroços de 1950. A memória dos personagens principais do naufrágio. A memória é o que restará sempre. A final de 50 continuou a ser jogada pelas décadas seguintes fora dos gramados. Minha missão era tentar encontrar, um a um, os jogadores que entraram em campo no Maracanã no dia 16 de julho de 1950 para decidir a Copa do Mundo. A tribo dos náufragos. Dei sorte, todos queriam falar. Só eles, os titulares da seleção brasileira, poderiam contar o que aconteceu naquela tarde estúpida. Assim, o jornalista Davi Nasser chamou o 16 de julho de 1950, o dia em que o Brasil perdeu para o Uruguai a Copa que parecia 100% ganha. O mais inesperado naufrágio da história do futebol brasileiro. Meu velho gravador foi guardando as histórias desse punhado de anti-heróis, desse punhado de malditos, desse punhado de esquecidos, desse punhado de naufragados. Minha primeira expedição pelos destroços durou 16 meses, de maio de 1986 a setembro de 1987, tempo em que, aos poucos, fui recolhendo os depoimentos dos 11. Ao fim do mergulho, eu tinha 14 fitas cassete e uma pequena coleção de fotos. Transcritas, as fitas permaneceram naufragadas no fundo da gaveta até agora. Quem diria, as fotos do Maracanã logo virariam relíquia. Um retrato em preto e branco de um estádio que já não existe. Voltou para Danilo. Danilo perdeu para Júlio Pérez, que entregou imediatamente na direção inimiga. Diggs devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo uruguai. Deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai. Guidia. Segundo gol do Uruguai. A longa jornada teria acréscimos. Terminaria, na verdade, em 2013, com uma expedição ao Uruguai em busca do jogador que ficou com a fama de Carrasco, Alcides Edgardo Didia, o ponta-direita que deu o chute fatal às 4h39 da tarde do domingo, 16 de julho de 1950, diante de um Maracanã mudo. É Carrasco no Brasil. Virou herói no Uruguai.
que Didia tem a dizer sobre o maracanazo? O que é lenda? O que é invenção? É verdade que os uruguaios cantaram no vestiário para abafar o som da torcida brasileira? Por que é que Didia evitava falar de futebol quando se encontrava com os jogadores brasileiros? O que é que os dirigentes do Uruguai disseram aos jogadores um dia antes da final? Ao fim desse corredor, o carrasco nos esperava. Tres personas solo silenciaron Maracaná, que fue el Papa, Frank Sinatra y yo. Tudo já se disse sobre o que aconteceu dentro de campo. Bastava um empate para o Brasil ser campeão do mundo. O Brasil fez 1-0, já no segundo tempo, diante da maior torcida até hoje reunida num estádio. Mas perdeu por 2-1. O Brasil empatou um jogo contra a Suíça em São Paulo, 2-2. Os outros jogos foram um passeio. 2-0 contra a Iugoslávia. 4-0 contra o México. 7-1 contra a Suécia. 6-1 contra a Espanha. Chegou a decisão contra o Uruguai. O título parecia estar na mão. O resto é história. Tudo começou na gravação de uma reportagem para a TV às vésperas da Copa de 1986. Procurei o goleiro da seleção brasileira de 1950, porque queria ouvir o que ele tinha a dizer sobre a tarde estúpida. Barbosa, o goleiro, trabalhava anônimo no parque aquático do estádio do Maracanã. Não quis de jeito nenhum ser filmado em campo, debaixo da trave onde levou o gol de Didia. Disse: lá dentro não. Guardei a frase. Pensei, 36 anos depois do naufrágio de 50, a tarde estúpida ainda incomodava o goleiro. A derrota já estava aceita, mas a injustiça não. Barbosa dizia que ninguém reconhecia que os anti-heróis de 50 deram ao Brasil o primeiro título internacional de importância. O vice-campeonato mundial. Ali o Brasil começava a despontar como país do futebol. Mas não, ninguém reconhecia, porque vice no Brasil é castigo. O goleiro de 1950 passou o resto da vida repetindo uma boa frase:
dizia que no Brasil a pena máxima para qualquer crime era de 30 anos. Mas a pena imposta aos jogadores da seleção de 50 ultrapassou todos os prazos. A anistia não chegava nunca. Não há explicação, não. A explicação que se poderia dar seria a subestimação ao adversário, ou vamos assim dizer, uma pré-vitória, uma pré-consagração, não daquilo que a gente tinha que enfrentar, que era enfrentar o Uruguai, que era o mesmo tipo de futebol igual ao nosso. A vida tem coisas interessantes. Vocês vejam que o artilheiro ou o atacante, ele perde 10, 20 gols. Ele faz um, e o time ganha de 1-0, ele é considerado herói. Agora o goleiro, coitado, defende no 89 minutos. No último minuto entra uma bola, ele é o carrasco do negócio. É esse que é a vida da gente. Eu diria a Gígia que, no caso, como ele disse que calou, só ele fez, ele e mais duas pessoas, né? Ou seja, o Papa e o Frank Sinatra, eu também fiz o Brasil calar e fiz o Brasil chorar todinho. Não é só ele que tem esse privilégio, não. Os ensinamentos que ela traz. A humildade e a capacidade do sujeito reagir diante de uma derrota para procurar uma vitória maior. Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar. Apenas é o povo que não foi preparado para essa dificuldade. Não, o povo e a própria seleção também. Porque a seleção também se entrou na euforia do já ganhou e aquilo foi que perturbou bastante e ao ponto de não faltar, na hora exata, faltar tranquilidade para resolver o problema. Raça não faltou, não. Faltou sim tranquilidade, talvez uma tranquilidade, se a gente estivesse na tranquilidade necessária, talvez, se fosse fora do país, talvez tivéssemos ganho. Por ter sido o final da Copa, é que ele trouxe mais responsabilidades, porque as responsabilidades, em vez de serem divididas, foram jogadas todas para cima de nós, jogadores. Então, aquilo pesou bastante na balança, na hora de ter a tranquilidade necessária para ganharmos a partida. Honestamente falando, um ano depois que nós perdemos a Copa do Mundo aqui, nós voltamos ao Uruguai e nos jogamos o Vasco da Gama contra o Peñarol, que nós éramos 10 jogadores na seleção e 10 jogadores do Peñarol. Tanto que eles disseram que ia ser a complementação da conquista da Copa do Mundo. E nós ganhamos de 3-0, então eu lavei a minha alma ali. A euforia, claro, foi grande na hora que fizemos o gol, mas depois então nós vivemos dois momentos transcendentais que foram os 2 gols que nós tomamos. Então aí a coisa já mudou, aí foi o inverso da medalha, né? Aí em vez de riso foram lágrimas. Essa hora ninguém sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa, você está pensando em tudo, menos até no futebol naquela hora.
Isso aí foi uma jogada que ele estava fazendo desde o início do jogo, correndo para a linha de fundo e cruzando para trás, quando vinham 2 ou 3 jogadores, o Miguel, Schiaffino e até o próprio Abdul Varela, o Júlio Pérez, vinham para concluir. E numa dessas aí, eu pensei que ele fosse fazer a mesma coisa e ele não fez. Quer dizer, ele tentou uma outra coisa e deu certo. Azar meu e sorte dele. Mesmo assim, eu ainda me fico feliz em ser vice-campeão do mundo. Eu hoje me sinto feliz porque ter participado de um evento daquele em que o Brasil apareceu para o mundo como potência futebolística. Aquilo repercutiu bastante. Não resta dúvida que repercutiu. Agora, pior foi depois. Depois sim, depois aí aquele trauma de tudo, encontrar a família também triste, né? Quem é que não ficaria triste numa hora dessa? Então, aquilo juntou-se o trauma da família com o trauma da gente também. Aquilo serviu como lição também. Barbosa tinha os dedos tortos por contusões. Uma máquina de escrever dá hoje um ar de antiguidade à imagem. Se a injustiça incomodava tanto Barbosa, o que os outros passaram fora dos gramados? Coração americano, acordei de um sonho estranho. O capitão da seleção brasileira de 50, Augusto, sonhava que estava erguendo a taça, mas acordava no meio da noite com as mãos vazias, assim. Danilo voltou a sonhar com 1950 pelas décadas seguintes. Barbosa foi parar no DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. Juvenal se trancou em casa com o rádio ligado. Bauer voltou para São Paulo sentado no chão do trem. Bigode perdeu um apartamento. Friaça teve um surto. Só se lembra de ter acordado em Teresópolis embaixo de uma jaqueira. Jair lamentou que tinha faltado à missa antes do jogo. Ademir chorou. Disse que antes do jogo um menino que estava doente pensou que ele era Deus. Chico dizia que passaram uma semana sem conseguir dormir. Zizinho tinha um sonho recorrente, o jogo não tinha começado. Todos sonhavam em simplesmente ser reconhecidos como vice-campeões do mundo. Sonhos, sonhos, sonhos. Isso eu sonhei muitas vezes. Isso não foi um pesadelo que eu tinha passado. Isso era o sonho. Passei uma semana sonhando que eu não tinha jogado ainda. Eu estou sonhando até hoje. Esses milhões de anos estou tentando me esquecer. Já tinha um esquema, a minha imaginação. Vai terminar o jogo, o Brasil absoluto, ganhou fácil, vamos formar frente à tribuna. E eu vi o Nacional, estava vendo chegar o Júlio Rimet, velhinho lá com aquela taça na mão, me dando assim. E eu todo feliz, levantando a taça lá no alto assim. Mas era um sonho, não tinha nada. Eu sempre imaginava isso, mas não tinha nada na mão. Isso eu sonhei muitas vezes. Logo depois, dias. Deu vontade de chorar. A gente ficava assim olhando sem saber. Bom, será a verdade mesmo? Eu tive vontade de chorar. A gente ficava olhando sem saber, será que é verdade mesmo? Chega uma hora que você não acredita. Depois levou muito tempo, dias, meses, anos, em que ficava assim. Meu Deus, se eu fizesse aquilo assim, talvez se a gente fizesse um gol, empatasse. Durante anos, sinceramente, aquilo ficou na minha cabeça. Fica até hoje. Durante anos, sinceramente, ficou na minha cabeça. Fica até hoje.
Fui para casa, direto lá para Ilha Governadora, onde eu morava antes, com aquela tristeza, né? Não sabia o que falava, não se tem palavras para suprir aquela coisa que vinha por dentro, assim, parecia que estava nos esmagando. Eu vou culpar a torcida da gente perder? Eu vou culpar a torcida por a gente perder? A culpa é dos jogadores, lá dentro. Excesso de confiança, isso foi trágico. Quando abrimos os olhos, aí já era tarde. Quando abriu os olhos já era tarde. Vou ser franco com você, eu tinha pensado uns 3-0. Todo lugar que eu vou, primeira pergunta sempre, impreterivelmente. Augusto, você desculpe, mas o que houve em 50? Se pudesse esquecer, seria bom, mas não esquece. Fui chamado de traidor. Aliás, todos nós, traidores da pátria. Traidores da pátria. A verdade é essa. O Brasil, quando entrou em campo, entrou certo. E eu também. De que o jogo era fácil. E tenho certeza que o Uruguai entrou em campo procurando perder de pouco. Eu falei com o Obdúlio, era o capitão do Uruguai. Ele já me conhecia de muitos anos. Me chamava até de Dom Augusto, naquela conversa fiada. Dom Augusto. Apareceu um automóvel com um senhor e entrou na concentração, até não podia entrar, mas ele buzinou, entrou. E então eu quero falar com o Ademir, eu estou com um filho na mesa de operação e ele me fez um pedido que eu tenho que atendê-lo. Ele quer que o Ademir vá lá. Flávio veio, me chamou, disse, olha, vai no carro da CBD, vê lá a situação e volta. Fui pensando, pode ser algum conhecido, pode ser algum pernambucano. Quando eu cheguei lá, era um garoto que era meu admirador, me beijou e disse, doutor, pode operar. Eu voltei, não dormi, passei uma noite em claro. Fiquei pensando, santo, eu sou Deus. Aquilo me impressionou muito. O fotógrafo pediu para tirar uma fotografia com os 11 jogadores que iam jogar para fazer uma propaganda. E nessa faixa, eles colocaram, não sei como, porque há truque para tudo, os campeões mundiais. Isso realmente nos deu uma tristeza. A gente ficou muito aborrecido. E mais aborrecidos ficaram os uruguaios. Porque a gente estava comemorando antes. Colocaram os campeões mundiais. Tive uma oportunidade de fazer o gol no final. Pegou no casco da trave e saiu. Se sai o gol ali, o Brasil era campeão. E aí, campeão do mundo, eu ia me candidatar a deputado, eu já era ministro, quem sabe. A CBD já tinha contratado uma boate famosa aqui, na época, que era o Night and Day. Já estava tudo pronto para o jantar. E depois do jogo, nós desaparecemos. Nós desaparecemos. Fui para casa direto. Peguei o carro, chamei minha mulher e disse, bota umas roupas aí, nós vamos sair. A minha mulher quis saber, para onde? Eu digo, eu não sei. Enchi o tanque de gasolina, peguei a estrada Rio-São Paulo, fui bater em Itacuruçá. Procurei um hotel, já era meia-noite, o homem me conheceu. Aí eu pedi, eu vou pagar dobrado, mas faz de conta que eu não estou aqui. Não adiantou. De manhã, o hotel estava cheio de gente. É a primeira vez que eu estou falando isso. Se culpa um jogador, eu devia ser culpado era o Juvenal. Ele tinha que dar combate ao próprio Gigia. Paulo Perdigão era meu admirador. Uma vez ele organizou uma pelada. Eu estava na pelada com ele. Peguei uma bola e errei. Eu terminei chutando um marisco. A minha unha caiu. Ele pegou a minha unha, guardou e botou dentro de um vidro. Eu sou o jogador brasileiro que numa Copa fiz mais gol. Eu fiz 9 gols em 6 jogos. Eu tenho apenas a taça de artilheiro e uma taça que não tem nem inscrição nenhuma, que a CBD mandou a gente apanhar lá. O Vidúlio, o Máspolo e o Gigia. Trouxeram uma plaquinha com os dizeres ao grande maestro Ademir, ao grande Zizinho. Mas a gente parece que ganhou mais prêmios dos Uruguai do que do próprio Brasil com o título de vice-campeão. Isso já me castigou há muito tempo. O segundo lugar para o Brasil não serve. Manda de novo os brasileiros para ataque com Ademir, servido na entrada da área, empurrou para a fiesta, atenção, entrou na área, virou, gol! Gol brasileiro, Antes de entrar na área, eu bati na bola e tive a felicidade de fazer o gol. A emoção é tão grande que eu me lembro, a pessoa que veio me abraçar foi o César de Alencar, da Nacional. Ele entrou em campo e me abraçou.
Reclamando os uruguaios impedimento de criança. Não houve impedimento. O Obdúlio Varela vai agora chorar lá com o Misterelli. Importunado bandeirinha Misterelli. O Obdúlio Varela que quer impedimento a todo custo. O Obdúlio queria forçar o bandeirinha a dizer que tem impedimento. Eu passei 30 minutos fora de mim. Eu não acreditava que eu teria feito o gol. Eu sei que se fizesse o primeiro gol na Copa do Mundo, receberia um terreno. Depois do jogo, ganharia um prêmio quem tivesse feito o primeiro gol do Brasil contra o Uruguai. Até hoje, nunca vi. Corri atrás, mas não adiantou. Até hoje também. Eu nunca vi isso, não. Eu sofri um trauma muito grande. Eu vim para o VAR. Eu, o Bauer, fui e o Noronha, andando em volta do campo. O assunto era só aquilo. Como é que vamos ter aqui o texto? Essa foi a passagem mais dura que eu já passei na minha vida. Ali nós subimos. Nós fomos no dormitório. Você sabe que eu deitei, não lembrei mais de nada. Quando dei por mim, estava em Teresópolis com meu carro. E eu não sabia onde eu estava. Estava embaixo de uma jaqueira. E eu não sei como é que eu saí com o carro. Eu não sei. Depois me refiz. E aí eu comecei a saber onde é que eu estava e o que é que eu tinha feito. Eu não me lembrava onde eu estava. E a minha família atrás de mim. Eu só me dei conta quando eu estava dentro da clínica em Teresópolis. Era só choro. Era só choro. Não tinha outra coisa a não ser a gente se abraçar, chorar, lastimar. E em todos os cantos que se ia eram só aquelas palavras. Obdúlio, Uruguai. Obdúlio, Uruguai. Obdúlio, Uruguai. Próxima parada, Porciúncula, no interior do estado do Rio. O endereço do homem que enlouqueceu o Maracanã. Albino Friaça Cardoso tinha 25 anos, 8 meses e 26 dias quando realizou o sonho máximo de todo jogador brasileiro. Marcar um gol numa decisão de Copa do Mundo diante de um Maracanã superlotado. Quando fez esta gravação, tinha 81 anos. Revi as fotos da tarde estúpida no Maracanã. Citava os nomes dos companheiros de ataque. Eu, Zizinho, Ademir, Jair, Chico. Eu sou o Friaça, o único jogador que fez um gol no final da Copa do Mundo no Maracanã. Quer dizer, para mim, eu tenho isso como glória. Quando o senhor saiu do vestiário e entrou no campo e viu 200 mil torcedores aplaudindo o Brasil, o que é que passou pela cabeça do senhor? E dá uma tremedeira, o sujeito sem querer, a pessoa treme feio.
Quando o senhor se lembra da Copa de 50 hoje, é como um sonho ou como um pesadelo? Não, nunca como um pesadelo, foi como um sonho. O senhor chegou a dar autógrafos como campeão do mundo antes do jogo? Não, porque eu estava com muito medo de não ser campeão ali. O que foi que aconteceu depois do jogo no Maracanã? Deu um branco em mim. Eu fui parar em Teresópolis. Teresópolis, em vez do banco parar, não, continuou. E vim andando, encostei debaixo da jaqueira, mas fazia muito frio. O prefeito de Teresópolis, foi lá, me apanhou e falou, vamos embora que você está sem condição. Falou, não, você não está bem. Qual é a lembrança mais forte que o senhor guarda do momento em que marcou o gol no final da Copa do Mundo no Maracanã? Era um cronista, muito valor que tinha ali, e eu abracei nele e caímos nós dois, fora do campo, sem saber onde é que eu estava e sem saber o que eu estava fazendo. Sei que nós dois caímos abraçados do lado de fora do campo. Hoje, quase 6 décadas depois, o que é que significa para o senhor o fato de ter sido o único jogador brasileiro que conseguiu marcar um gol numa final de Copa do Mundo no Maracanã? Isso é uma das coisas que a gente sente dentro da gente. Não há nada que tire isso da gente. Vou fazer para o senhor uma pergunta que se faz há quase 60 anos. Como é que o Brasil conseguiu perder a Copa do Mundo para o Uruguai? Jogadores brasileiros davam tudo crente e invicto. E não era nada disso. Nós perdemos o jogo. O time estava muito certo, muito correto, entendeu? Todo mundo jogando com muito amor, mas perdemos estupidamente. Quais foram os prêmios que o senhor nunca recebeu depois da Copa de 50? Prometeram terreno, prometeram fazenda, não deram nada, mas também nós não podíamos ganhar porque perdemos o campeonato. Nunca apareceu nem em papel. Terminou o campeonato e eu não vi nada, não vi. Qual foi o efeito físico que aquele jogo contra o Uruguai teve no senhor? Não, foi que eu tinha pesado 64 quilos e vim para 59, 58, por aí. Quer dizer, eu perdi muito peso, você entendeu? Naquela partida. Mas era o horror que a gente tinha ali, do time estar perdendo e a gente não ter conserto em respirar. Deus nos deu um que foi o meu. Mas o que ele vai fazer? Não teve outro gol. Então foi o meu gol e ficou o dito por não dito e perdemos. Perdemos porque não soubemos fazer o segundo gol. Ia sair tudo bem. Se não fosse a infelicidade da gente tomar um gol, eu tremi. Mas tremi vendo muita gente boa tremendo na minha frente. Você podia fazer mais e não dava. Porque você estava sem pai e sem mãe. Eu fui o Ademir e o Zizinho e pedi a eles para me apoiarem que eu queria tirar o Bidulho para fora de campo. Me disseram que eu estava maluco, eu tinha esquecido da ordem de disciplina. E eu disse que não estava maluco e sabia que se eu ganhasse eu era herói. Mas se eu perdesse, eu não ia poder sair da minha casa. Essa história aí vocês não vão ver em livro nenhum, porque ninguém diz.
Todos sabíamos que Obdúlio Varela era a chave do time do Uruguai. Era um jogador que tinha comando, um líder absoluto dentro do time. E eu sabia que se ele saísse de campo... Estava eu dar uma entrada desleal e pronto. Tinha essa maldade. Dava um tapa, cuspiam, davam um soco e depois diziam que estavam acariciando. Eu não admiti nunca essa carícia comigo. Os jogadores saíram chorando. Os jogadores saíram de campo chorando. Os outros não conseguiram dormir. Passei uma semana quase sem dormir. Passei uma semana sonhando que eu não tinha jogado ainda. Vocês podem imaginar o quanto eu sofri. Eu sonhava que nós íamos jogar, ainda não tínhamos jogado. Tínhamos como certa essa Copa do Mundo. Depois dessa derrota, a gente passou a ver as coisas já de outra maneira. Não com a facilidade com que a gente via. Quando faltavam poucos minutos para acabar o jogo, veio uma bola cruzada da direita. Parti para dar de primeira no outro canto, mas o Ademir, na minha frente, apanhou essa bola. Estava 2-1. Eu empatava e dava a Copa do Mundo, que se ele deixa a bola, eu não tenho a menor dúvida que eu fazia o gol. 1950 não sai da cabeça de ninguém. E eu sou apresentado na rua, falei, seu Bigode, que perderam a Copa do Mundo de 50. Ganhei, mas não levei o concurso, o jogador mais popular do Rio, né? Era um apartamento, se não me engano era na Tijuca. Levei na justiça, não tive prejuízo, que o advogado não me tomou dinheiro ainda. Disse que deu prejuízo, porque o Brasil perdeu. Em todas as Copas, continuam me criticando do mesmo jeito. É televisão, é rádio. Continuam me criticando do mesmo jeito. Dei a pancada no Júlio Pérez, porque se eu pegasse o tornozelo e sair, ganhava o jogo fácil. Desarticulava totalmente. A máquina do Uruguai era o Júlio Pérez. Aí quando chegou o Obdúlio Varela, ele disse, muchacho, calma. Obdúlio Varela. Você não entende nada do que ele fala. Parece que ele fala chinês. Fala rápido pra burro. Eu não entendia nada do que ele falava. Deu tapinha aqui no pescoço pedindo calma, por trás ainda, né? Me culparam porque eu não reagi a uma coisa que não houve. Uns disse que cuspiu na cara, outros foi tapa. Não houve agressão do Obdúlio Varela. Em mim, foi covardia que fizeram. Mas eu que sofri mais com essa calúnia, me chamando de covarde. O único combatido fui eu. Fora do campo, os jornalistas venderam a mercadoria errada e com calúnia. Disseram que eu, machão, tinha apanhado na cara em pleno Maracanã. 2 dias depois, eu sentei num bar ali nas Laranjeiras, eu sento um cidadão perto. Tu é covarde, apanhou na cara. Eu olhei pra ele. Eu não quero que o senhor me bata, não. Eu quero que o senhor me encoste só o dedo no meu rosto aqui. Daí eu vou massacrar você aqui, ó. Aí levantei e fui embora. O lance do gol não tinha perigo nenhum. Aquilo foi uma total infelicidade de Barbosa e minha. Total infelicidade. Levantamos às 5 horas para ver a igreja. Foi na véspera, foi no sábado. Os uruguaios devem ter ido em 2 igrejas, né? Nós fomos em uma só. Eu só olhei para trás quando eu vi o silêncio do público. Eu ponho a mão na cabeça. Foi a decepção quando eu vi a bola quase encostando na rede. Aí que decepção. Os jornais já anunciavam o Brasil campeão, né? Eu achava horrível, mas quem sou eu para brigar com a imprensa? Nem hoje eu posso brigar. Recebemos um permanente do Cintrianon. Aos campeões do mundo. Eu rasguei. Eu rasguei. As portas se fecharam para mim, né? Podia ter jogado mais. Prejudicou muito e eu fiquei meio desanimado. Tem muito prestígio para reformar contrato, tudo era difícil. Passamos num restaurante na Cinelândia. Tinha uma madame do meu lado. Gente de São Paulo. Disse, o culpado foi Bigode. A mulher nem me viu ali do lado. Ela nem me conhecia. Aquilo
tirou meu apetite. Zizinho, um dos craques da seleção, dizia ter um contato telepático com Obdúlio Varela, o capitão do Uruguai. Uma das heranças mais esquisitas deixadas pelo drama de 1950. Eu sei sempre como ele está, ele sabe sempre como eu estou. Também não sei explicar isso, não. Eu sou espírito, ele também. Porque a gente sempre se lembra um do outro, sabe? E eu também me preocupo muito com ele. Diante da câmera, Zizinho confirmou. Um segredo que o Ademir me contou durante a entrevista e disse, olha, quando você for entrevistar o Zizinho, você toque nesse assunto que é verdade, mas não diga que fui eu que contei. O Ademir me disse que é o seguinte, que você durante anos, depois da Copa de 50, se comunicava com o Obdúlio Varela por telepatia, não, mas se comunicava por ele em pensamentos. Exatamente. Como era essa história, esse contato? Não sei. Nós sabíamos que o pensamento um do outro. O que é que você pensava sobre ele todo dia? Você sabia que naquele momento ele estava pensando em você? Nós éramos amigos, pô. Simplesmente nós éramos amigos e fomos adversários. Adversário de um jogo mais dramático que eu tive na minha vida e que ele também. Ele ficava. O Dúlio morreu dizendo assim: eu sei o que acontecia aqui, eu nem jogava aquela partida. Certo. Agora, esse contato, porque ele era espírita também, não? Eu não sou. Você sabe que eu sou espírita? Não sei, estou perguntando. Talvez seja por aí. Era por aí, né? É, por aí. O Dúlio um dia chegou aqui no Brasil. Estou precisando de vocês. Um hospital de um amigo meu lá que vai fechar, de crianças. E é uma tristeza, porque é uma obra maravilhosa. E o que nós podemos fazer para melhorar o hospital do homem? Disse assim, jogar uma partida lá. Quanto vocês querem? Diga, para com isso, pô. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós fizemos um time aqui, fomos no Uruguai jogando. Aí o Dúlio é assim até hoje. Ele vem aqui, ele fala gritando. Nós brigávamos à beça, sempre brigamos. Teve um jogo no Uruguai em que nós trocamos tanto pontapé. Ele me solou aqui na cabeça, eu rasguei a camisa do Obdúlio com um pontapé e ele dizia assim, está bem, doutor, está bem, doutor. E eu, está bem o cacete, vou te matar, o gringo. Nunca jogamos uma partida sem trocar desaforos. Está bem o cacete, eu vou te matar, o gringo. Eu tive vontade de abandonar, deixar de jogar futebol quando perdi a Copa do Mundo. Para mim foi um choque. O maior choque depois da partida contra o Uruguai é que entramos no vestiário, todo mundo alucinado, jogadores chorando, e um diretor da CBD vibrava por causa da arrecadação que tinha dado. Olha a renda que deu, olha a renda que deu. Não, até hoje não me acostumo. Tinha um pesadelo que o jogo não tinha sido realizado. Eu acho que ainda ia jogar, que aquilo tudo era mentira. Pesadelo que eu tinha passado. Queria outra chance para jogar outra Copa. E eu não tive essa chance. Em 1954 eu fui eleito o melhor jogador do mundo. E quando nós perdemos o campeonato, porque levei uma pancada violenta, fui obrigado a jogar com duas partidas assim, quiseram me dar a injeção de novocaína e eu não aceitei. Por ter recusado essa injeção de novocaína, que era um crime, que vários jogadores pararam por isso, foi que eu não fui ao campeonato de 1954. Nós ouvimos o discurso do seu Cristiano Machado, que era candidato a presidente, do senhor Ademar de Barros. Houve uma desconcentração. A gente não tinha nem noção de como era uma Copa do Mundo. Não tínhamos contato com países estrangeiros, com outros países que também jogavam futebol. A gente via algumas vezes os reis do futebol, como eram chamados os ingleses, quando aparecia um filme no Cineac. Olha lá o campo cheio de lama. Como é que eles podem jogar assim? Naquela época, um jornalista chegava e dizia assim, tem que botar minha matéria no jornal, tem que fazer agora. Você estava dormindo, né? Tinha que acordar para você atender. Aquilo não era uma concentração, era uma batalha de confete. Saímos do almoço para ir para a sala dos troféus do Vasco, para ouvir discurso desses políticos. Eu ainda falei assim, o jogo já acabou? E vontade de dar um esporro naquele momento. E não podia, né? Pô? Eram os homens que iam ser os presidentes do país. Fui na banca de jornal e tinha uma fotografia do Brasil com a faixa de campeão. Eu comprei esse jornal e levei para meus colegas do time. E olha aí, já sou um campeão. Eu disse, olha aí, no jornal já somos campeões. Você quer uma arma maior para dar ao adversário? Não podiam dar uma injeção maior, um doping maior para o time uruguaio que esse. Eu cansei de assinar autógrafos como Brasil campeão do mundo. O general Mendes Moraes, o prefeito da cidade, jogou em cima da gente.
Eu dei o estádio a vocês, agora eu quero de vocês o campeonato. Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. Eu me punha à disposição dos garotos para falar sobre futebol. Tinha um lourinho de uns 8 anos, o lourinho me olhava assim. Eu peguei e perguntei, você quer me fazer uma pergunta, não quer? E ele disse, seu Zizinho, como é que o senhor foi perder aquela Copa do Mundo? Se eu viver 100 anos, eu ainda vou ter que responder essa pergunta. Então eu tenho a impressão, se eu viver 100 anos, eu vou ter de responder essa pergunta. Nós só reclamamos um pouco de 1950, foi a maneira que foram tratados alguns jogadores nossos. Os jogadores foram crucificados, você não podia nem sair de casa mais. Há pouco tempo o Barbosa, antes de morrer, deu uma entrevista. Eu estou cumprindo uma pena 50. Para vocês terem uma ideia, na concentração apareceram lá rapazes e moças, um abaixo-assinado, pedindo que nós assinássemos, que era uma questão de paz, função do bem da coletividade. Nós assinamos esse prospecto. E sabe o que era? Propaganda comunista. Tanto que depois da Copa do Mundo nós fomos chamados para prestar depoimento que dizia se eu era comunista ou não. Vejam vocês até que ponto nós chegamos. Quando chegou o dia da final contra o Uruguai, eu sentei à mesa, mas só comi uma folha de alface e uma rodela de tomate, porque a cada garfada vinha um sujeito e dizia: chegou o fulano de tal, candidato a presidente da República. Nós passamos a ser bonecos, garotos, propaganda de políticos. Diziam meia dúzia de besteiras. Quando a gente sentava, vinha outro. Todo mundo então se levantava para receber o seu fulano, o candidato. Ninguém em sua consciência se alimentou, porque ninguém não teve tempo de comer. Então, resultado, 11 horas da manhã, o Flávio pegou a gente, reuniu nós todos, botou dentro de um ônibus, levou para o Maracanã e guardou a gente lá como se guarda touro antes da tourada na arena. Nós ficamos esperando trancados dentro do vestiário, comemos sanduíche e descansando até a hora de entrar para a arena. A única coisa que me magoou foi o sujeito não respeitar o meu título de vice-campeão do mundo. Cheguei na Rússia e sou vice-campeão do mundo. O que é que você tem na tua terra? Eu digo, não tenho nada. Pelo contrário, eu tenho esculhambação. Aqui, você era grão, não sei o quê, grão, tinha uma porrada de grão. Eu disse, pois no meu país eu não sou nada. Lá no Brasil, dizem que sou covarde, porque perdi uma Copa do Mundo. Já me chamaram até de traidor da pátria. Eu cheguei à conclusão seguinte, que a humildade ainda é uma das coisas mais sublimes. Nós somos o que somos. Não somos nada mais do que isso. Nem mais do que ninguém, nem menos do que ninguém. Depois nos encontramos. Eu e Gígia. Mas nunca tocamos nisso, não. Nunca nem ele perguntou, nem eu perguntei sobre aquela partida. Nunca. Nunca tocamos nesse assunto. E estivemos várias vezes juntos. Nunca tocamos nesse assunto. Veinte y pico de años jugué al fútbol. Nunca me lesioné ni nada. Mirá ahora. Um caminhão veio da direita, pegou o carro de Didia no quilômetro 12 da Rota 5, perto de Las Piedras, em junho de 2012. Aos 85 anos, Didia dirigia o carro. Passou um mês em estado de coma. Respirava com a ajuda de aparelhos. Quebrou a perna, o braço, a cabeça. O joelho foi despedaçado. Os pulmões foram atingidos.
Os jornais preparavam os obituários, mas Didia sobreviveu. Pero está bien para el 2014, para poder jugar. Didia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Didia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Didia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Voltou para a casa de 2 quartos, alugada, onde vive com a mulher em Las Piedras. Recebe ajuda de uma empresa jornalística para pagar o aluguel. Começou a construir uma casa, mas parou por falta de dinheiro. Fazia planos aos 86 anos, em 2013. Queria recomeçar logo a construção da casa para viver com a mulher Beatriz. Dos 22 jogadores que entraram em campo no dia 16 de julho de 1950, Didia era o único sobrevivente quando gravou esta entrevista no início de 2013. O Carrasco vai falar. Cobrou agora Juvenal, direto sobre a área. Falta Chico, não alcança a bola. Quantas vezes o senhor já ouviu a narração do gol que o senhor fez no Maracanã em 1950? Muy pocas veces, porque mi señora no me deja. Porque dice que yo escucho la grabación y me emociono. Por eso no me deja escucharla. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. O que os dirigentes uruguaios disseram aos jogadores antes do jogo? Hubieron 3 dirigentes que hablaron primero con los jugadores de más años, de más experiencia, que Udo Varela, Máspoli, Gambetta, y le dijeron que habíamos cumplido, ¿no? Eso fue el sábado de tarde, que habíamos cumplido, que tratáramos de comportarnos bien dentro del campo de juego, que no hiciéramos ningún problema, y que si Brasil nos hacía 4, podíamos quedar conformes. Y ellos al otro día, el domingo, retornaron para Uruguay. No se quedaron a ver el partido. Uruguai, os campeões mundiais de 1950. Os jogadores uruguaios cumpriram algum ritual antes de entrar em campo para jogar contra o Brasil? No, siempre antes de entrar al campo a jugar un partido, se cantaba una canción que teníamos nosotros, ¿no? Que se decía: vayan peleando la chaucha, vayan peleando la chaucha, aunque le cueste trabajo. ¿Dónde juega la celeste? ¿Dónde juega la celeste? Todo el mundo boca abajo. Esa es la canción que teníamos nosotros. Sí, nosotros cantábamos siempre eso. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. O senhor já sonhou alguma vez com o Maracanã depois de 1950? Sí, he soñado varias veces, porque a veces soñás y te parece algo increíble, ¿no? Y por eso los sueños siempre te viene un poco en mente lo de Maracaná. Agora vamos chegando mesmo perto de Danilo, que chora copiosamente no centro do gramado. Qual foi o impacto que o silêncio teve no senhor ainda durante a partida? Y fue un impacto que muy profundo, porque yo creía que la hinchada de Brasil iba a alentar a la selección, ¿no? Para que Brasil pudiera empatar. Pero vi que se decretó un silencio enorme, que me impactó mucho a mí eso. Una lesión que le dimos, porque demasiada confianza tenía. Entonces, no puedes ir a jugar un partido de fútbol con demasiada confianza, porque todas las selecciones son todas fuertes. No sabes lo que puede pasar. Nosotros, por ejemplo, no teníamos miedo de Brasil. Por eso nos salió todo bien y pudimos ganar. Didia e Júlio Pérez jogaram futebol maravilhosamente bem. Qual é a lembrança mais forte que o senhor guardou da tristeza dos brasileiros? Bueno, la tristeza más grande que tuve fue cuando los jugadores de Brasil se iban del campo de juego llorando, y después tú mirabas las tribunas y veías a la gente que lloraba también. Fue un impacto creo, bastante grande eso. Esse Júlio René está falando e fazendo a entrega da taça a Obdúlio Varela.
Como é que terminou o dia 16 de julho de 50 para Gigia? Bueno, nosotros llegamos al hotel, cenamos y después andábamos buscando al tesorero para pedirle dinero. No lo encontramos. Entonces hicimos una coleta entre nosotros los jugadores, sacamos plata y con eso compramos unos sándwiches y cerveza y fuimos un cuarto a festejar. Así festejamos nosotros. Después que comimos sándwich y tomamos cerveza, como a las 2 de la mañana terminamos y nos fuimos, cada uno se fue a su dormitorio a dormir. Yo estábamos en el Hotel Paysandú. Al otro día sí, me levanté temprano, ¿no? Y Brasil estaba un poco desierto, un poco silenciosa. A seleção brasileira não conseguiu render aquilo que se esperava. Que prêmio o senhor recebeu por ter sido campeão do mundo? Bueno, el premio que nos dio la Asociación Uruguaya de Fútbol para nosotros era muy chico. Nos dio 2.500 pesos, que en esa época debería ser unos 1.500 dólares. Fíjate que por un campeonato del mundo que te den 1.500 dólares, no sirve, ¿no? No es un reconocimiento que hicieron. Vão se conformando com esse resultado que ninguém esperava. O que é que o senhor disse aos seus companheiros no intervalo da final contra o Brasil? Sí, cuando terminó el primer tiempo, fui a hablar con el director técnico, con Juan López, y le dije que hablara con Julio Pérez, que no me tirara la pelota muy largo, porque yo a Bigode me le iba, pero en el cruce me salía Juvenal y me cortaba la jugada. Que me trajera la pelota al pie, que hacíamos 1-2, ¿no? Yo sabía que a velocidad me le iba. Después en el segundo tiempo lo hicimos y comenzó a salir todo bien. Os outros jogadores brasileiros já foram todos para dentro do vestiário. Há uma dúvida histórica se o senhor queria chutar realmente a gol ou se queria passar a bola para outro jogador no segundo gol do Uruguai. O que foi que aconteceu afinal? Bueno, son segundos que uno tiene que decidir, ¿no? Si pasar la pelota a otro jugador o tener la visión del arco y tirar. Y yo vi que Barbosa se abrió un poco, me dejó un hueco, y yo venía en velocidad y tiré. Y la pelota justo fue contra el palo y Barbosa. Barbosa cuando se tiró, la pelota ya había entrado. Son milésimas de segundo que uno tiene que pensar que va a decidir si vas a pasarla o si vas a tirar. Y yo decidí tirar al arco. Continue, Cordeiro, nós não temos palavras, por favor. O que é que aconteceu com os jogadores uruguaios depois do jogo no Maracanã? No queríamos salir porque no sabíamos cómo podía reaccionar el hincha brasilero, ¿no? Para evitar cualquier problema nos quedamos todos en el hotel. Bueno, lo importante fue que salimos y tuvimos un buen recibimiento de la gente, entrábamos en los negocios y la gente te reconocía por el uniforme que teníamos y te felicitaba. Esa fue la sorpresa más linda que tuvimos. Está formando agora em fila indiana o Stretch uruguaio, vencedor do brasileiro pelo score de 2-1. Que contato o senhor teve com jogadores brasileiros depois da derrota de 50? Bueno, lo que pasó que mucha gente no lo puede creer, que hicimos una amistad que parecíamos como hermanos, porque nos visitábamos continuamente.
Estábamos con Cicinho, con Jair, con Ademir, ¿no? Nos hicimos muy amigos, y entonces cuando uno iba a Brasil, ellos nos recibían. Cuando ellos venían acá, los recibíamos nosotros. Es una amistad que mucha gente no lo puede creer. Cuando nos encontramos nunca hablábamos de fútbol. Hablamos de otras cosas, pero el fútbol no. Y por un poco de respeto a la persona. Volta a taça Júlio Rimet ao time Uruguai. O senhor ficou amigo do goleiro Barbosa? Yo estuve con Barbosa, después creo que a los 2 años, estuvimos conversando y me contó que le habían hecho la vida imposible. Y yo le dije, bueno, en el fútbol a alguien le tiene que echar las culpas. Yo sé que el puesto de arquero es ingrato, pues atajar bien todo 90 minutos, pero sobre la hora se pueden hacer un gol bobo que le dicen ellos, ¿no? Y te echan las culpas todas a vos. Entonces, ¿por qué no le echaron las culpas a Vigó de que no me podía parar? ¿No? Cuando se pierde, la culpa es de todo, no es de uno. Parecia que tinha chegado o presidente da República, né? Gente em volta, o pessoal do edifício todo, né? Uns me ajudando, nada não foi nada, outros me vaiando. Eu fui chegar em casa, quando eu saltei na praça ali, parecia que tinha chegado o presidente da República. Vaias, vaias, vaias. E eram para mim. Era eu, né? Não podia nem chegar na janela, que estava todo mundo embaixo olhando, parecia até um herói, né? Cheguei o jogo, eu perdi, rapaz. Eu tive que sair daqui do Rio, porque não podia nem andar na rua aqui, que era uma tragédia. Eu estou sonhando até hoje, esses milhões de anos estou tentando me esquecer. Quando eu estou me esquecendo, você aparece. Quando aconteceu o nosso primeiro gol contra o Uruguai, nós pensamos a mesma coisa, como sempre pensamos, em engolear todo mundo. Engolear todo mundo, né? Sempre respeitei o futebol, mas não fiz dizer assim, aqui nada, isso é fácil, né? Mas a gente está em campo para não levar goleada. Nunca respeitei com tanta convicção daquele jogo em diante, né? Depois do futebol, o mistério, a loucura, a paixão devido a isso. Eu me lembro que na véspera do jogo o Flávio Costa botou a gente para dormir 9h30, 10 horas, todo mundo dormindo. E uma turma jogando baralho dentro do banheiro até 10, 11 horas, ficavam escondidos jogando aquele baralhinho. E nós estávamos aquele povão ali, e a gente, a alegria que ia dar aquele povo, que eu pensava na tristeza que ia acontecer, tristeza que nós estamos levando para aquele pessoal ali. Estamos se preparando para aquela festa, o carnaval já estava pronto, deu um homem, não pude conter as lágrimas, né, que me desceram pelos olhos. Que você vai discutir a vida toda, né, e não vai se convencer por que aconteceu aquilo. Né? Não precisa dormir para sonhar, não, acordar já está sonhando. Era época de eleições após o campeonato. Vários políticos sempre ao lado, querendo tirar retratos com a gente. Depois do jogo, ó, devem ter rasgado e jogado fora. A seguir veio o campeonato carioca. Era uma tristeza, porque a não ser a torcida do Vasco, os adversários todos vaiavam a gente, vendeu no Brasil, se pudesse até o time abandonar até a carreira, não quero mais jogar não, né? Nós viajávamos muito de trem, ó. São Paulo, Rio, São Paulo. Estava um repórter da revista Cruzeiro, dizendo que ia ficar comigo após o jogo do domingo. Eu falei, vou embora para São Paulo, que é minha mãe e meu pai. Então eu comprei a passagem, o cidadão me forçou a devolver a passagem, a ficar no Rio depois do jogo. Chegou no domingo, não tinha revista, não tinha repórter, não tinha ninguém ao meu lado, eu estava sem passagem. Depois do jogo eu vim morrer. Tirar o Zé da Mesa, de ali de São Paulo, e aí me vai para a estação. Tinha aquele fiscal que via as passagens. Queria parar o trem. Queria que eu descesse porque eu não tinha passagem. Nós conversamos com ele, convencemos o homem. Aí eu pedi, o senhor pode me dar um cobertor? Que eu vou dormindo no chão. Era uma cabine para 2, comigo 3. Viajei dormindo no chão. Essa é que é a verdade. Essa que é a verdade. Todo mundo dizia, vamos visitar os campeões do mundo. Houve uma missa que não estava programada às 7 horas. Nós fomos acordados às 6h30. Até uma missa aí para o futuro campeão do mundo. Sou católico. Mas até hoje recrimina aquela missa às 7 da manhã. Não caiu em bom momento aquela missa. Caiu em bom momento aquela missa. Não foi por causa daquela missa, foi
fomos totalmente envolvidos por aquela euforia do povo brasileiro, de todo mundo. Houve visitação pública, praticamente uma arquibancada de torcedores vendo o futuro campeão do mundo almoçar. Isso não existe. Se o Abdul dar um tapa na cara no Maracanã, primeiro tempo de jogo, o jogo terminaria. E o brasileiro ia para cima do Abdul Varela, que os vizinhos não levavam nada para casa, não. Ia para fora. Não sei quem foi o primeiro a chorar, que chorou um, chorou todo mundo. Entramos no vestiário chorando. Nós mesmos nos derrotamos. O próprio brasileiro derrotou o brasileiro. O próprio brasileiro derrotou o brasileiro. Eu acordei 5 horas da manhã numa alvorada. Parecia o quartel. Um pelotão de frente de São Januário. Aí depois da alvorada teve a missa. Depois da missa começou a população a entrar. Tirar fotografia, tirar aqui essa bola, aquela guerra de nervo. Depois os políticos. Um queria ser presidente, outro queria ser vereador, outro governador. Houve um erro técnico. O nosso treinador disse disciplina em primeiro lugar. Sabe qual foi o resultado? Brasil, campeão de disciplina, Uruguai, campeão do mundo. Naquele tempo era Flávio Costa no céu e Deus na terra. A orientação que ele deveria ter dado era essa: ganhar o jogo de qualquer maneira. Se ele tivesse dado essa ordem, quero ganhar essa Copa de qualquer maneira, fim de papo, a gente ganhava. Ganhar o jogo de qualquer maneira. Ganhava. Para o jogo, eu ia sair de back central, ia pra lá, fazia confusão e acabou o assunto. Saí do vestiário, peguei um táxi, eu morava em Laranjeira, me tranquei dentro de casa. Eu não saí durante 15 dias, eu não queria conversa com ninguém. Entrei e falei pra mulher: fecha a porta. Se alguém perguntar por mim, não estou. Se alguém perguntar por mim, que eu não estou. Ouvi o rádio. As notícias diziam assim: apanharam Barbosa, querem bater nele, Ademir suicidou-se. Aí esse domingo não dormi. A tristeza é do coração. Isso é bom até nem lembrar. A gente jogava pelo empate. Nós tínhamos um empate a nosso favor. Então, dentro do campo, eu fui campeão do mundo 3 vezes. 0-0, fui campeão. 1-0, fui campeão. 1-1, fui campeão. Eu fui campeão do mundo 3 vezes. Quem perdeu o jogo fomos nós. Nós é que perdemos, porque ninguém mais entrou no campo para jogar, somos nós. Essa é a única desgraça que eu levo. Nunca me esqueci da Copa do Mundo, e não me esqueço, nunca. Nem posso, porque foi o único título que me faltou. E eu não tinha filho. E no ano seguinte eu ganhei um filho. Bom, a Copa do Mundo não ganhei, mas ganhei um filho. Ari Barroso, o compositor, prometeu emprego para todo mundo. Prometeu emprego porque era vereador. Prometeu emprego para todo mundo na prefeitura. Ficou política, futebol, tudo misturado. Não pode. Futebol é uma coisa, política é outra. Nós, na seleção dos 50, éramos tão unidos que o Flávio um dia dispensou todo mundo para ir para casa e não foi ninguém para casa. Isso você nunca ouviu ninguém dizer. O Cruzeiro, a melhor revista que existia no Brasil, destacou um repórter para cada jogador da seleção, para documentar uma semana na vida de um campeão. Depois da derrota, depois da desgraça, acontecem versões que eu fico até horrorizado. O Abdul Varela bateu no bigode. Mentira, não deu tapa nenhum em bigode. O Brasil não suporta ser vice-campeão. O Brasil não suporta isso, ser vice-campeão do mundo. Eu saí do vestiário, uma moça mandou me chamar. Quando ela mandou me chamar, eu fiquei muito preocupado. Eu estava no canto lá, mudando minha roupa, nem banho nós tomamos. Levantei na hora, vesti meu calção e fui lá atender a moça. E me abraçou chorando, eu comecei a chorar. E aquilo me confortou muito. Você atravessa aquele túnel, chega ao vestiário, tira a roupa, senta e começa a chorar. Aquela moça me confortou. Deu um abraço, chorando. Você precisava ver. Foi sensacional. Devia ter televisão naquela época. Foi sensacional, devia ter televisão naquela época.
A Copa de 50 foi o último grande acontecimento brasileiro antes da chegada da televisão ao país. A TV chegou ao Brasil no dia 18 de setembro de 1950, 2 meses e 2 dias depois da final do Maracanã. Acabou o jogo, na saída, eu fui lá na nossa sala da vitória e agradeci a ela. Não foi porque ganhou, porque perdeu, não. Porque eu não me machuquei, ninguém se machucou. Isso é importante. Fui lá, rezei, meu Padre Nosso, agradeci a ela. Werner contra o Uruguai no último instante da luta. Cobrou Friaça. Cabeceia Jair. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Futebol é muito ingrato. Eu fiz de tudo e a bola raspou. Mas raspou na minha cabeça. Sonhei muito. O gol que eu perdi, não. O gol que eu não fiz de cabeça. Sempre antes de dormir, pensa no gol. Eu só sonho no último lance aos 44 e 50. Eu sonhava assim, o Brasil com um time daquele não ganha o Campeonato do Mundo. Isso era o sonho. Então eu acordava espantado. Aí eu olhava assim, o Maracanã estava na minha frente. Vamos supor que Papai do Céu me ajudasse e eu tivesse feito o gol. O Maracanã ia cair. A bola raspou na minha cabeça. Se ela tivesse entrado, eu seria herói. Eu seria o salvador da pátria. Eu seria o melhor jogador do mundo. Hurra por los que cayeron, por los barcos que se hundieron en la mar. Hurra por los generales que perdieron el combate y por todos los héroes vencidos. Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia. Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Vivas aqueles que levaram a pior. Barbosa, Zizinho, Ademir, Jair e aqueles cujos navios de guerra afundaram no mar. Augusto, Juvenal, Bauer e a todos os generais das estratégias perdidas. Danilo, Bigode. Foram todos heróis. Friaça, Zizinho, Ademir. Aos soldados sem nome e tombados na vanguarda do combate. Jair, Chico. Eu gostaria de erguer um monumento coberto de louros, alto, bem alto, acima dos demais.